E eu comecei a desesperar, falei: "Eu preciso ir embora, eu quero ir embora, eu não aguento mais ficar aqui dentro. Se eu for para morrer, eu quero morrer em casa". Quando você ouvir alguém falar: "Eu quero tirar a minha vida", ela não quer tirar a vida dela. É uma dor que ela tem, que faz ela sentir isso. E é o que acontecia comigo. Bairro Palhas, Paraíba do Sul. Esta tranquila ladeira faz parte de um roteiro emocionante, vivido, sofrido e superado por uma verdadeira guerreira. Eu vivia uma vida muito corrida. Trabalho, 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 trabalho. Então eu me foquei muito em ganhar dinheiro, né. Eu vivi de 2020 a 2024, no início de 2024, foi um momento que eu falei: "Poxa, eu tô ganhando dinheiro, então eu vou lutar muito por dinheiro". Eu comecei a visionar o dinheiro e a esquecer das coisas externas. Muitas das vezes, vivemos em uma corrida implacável em busca do material e nos esquecemos do essencial. A verdade é que só damos importância para o essencial quando a saúde vem cobrar, batendo em nossa porta. Se desligar a tomada, tu não prega, não canta, não faz mais nada. E essa parte dessa música me tocou muito, porque eu larguei tudo na minha vida para viver isso aqui, o dinheiro. Eu achava que o dinheiro me traria tudo. Pelo contrário, o dinheiro tirou a minha saúde, tirou um pouco da minha família, eu perdi um pouco de contato com a família, perdi amigos. Por quê? Por causa do dinheiro. Muitas vezes a gente foca no dinheiro e esquece que, né, existem coisas muito mais importantes. E na minha vida não foi diferente. Deus desligou a tomada. Ele próprio me desligou. Ele falou: vou te mostrar que o dinheiro para você também não é nada. Eu vou te tirar tudo". Deus me tirou tudo. Eu posso te dizer que tirou tudo. Eu tinha uma conta bancária com certos valores e eu fui roubada. Eu comprei um carro que nunca chegou. E eu falei assim: "E agora, Senhor? Tudo que eu tinha no banco, eu vou investir. Como é que eu vou fazer? Não tenho nada mais". Aí o Senhor disse: "Sou eu tirando. Sou eu te mostrando que eu que sou o teu Deus". Foi onde o Senhor me tirou tudo e me levou para o leito da enfermidade. Nesse leito de enfermidade, aí começou tudo, todo o meu processo, né? Foi um processo doloroso, um processo de um vale de dor, um vale de solidão e um vale da sombra da morte. Eu fiz uma cirurgia bariátrica. Eu costumo dizer que muitos falam da bariátrica, mas não falam quais são os problemas que a bariátrica pode trazer. E alguns saem muito bem, alguns ficam muito bem, mas comigo não foi fácil. A bariátrica para mim me trouxe muitas dores. Eu fiquei 8 anos, quase 8 anos da minha vida, através de hospital, UPA, casa deitada, dor, tramadol já não era mais o suficiente para mim, dipirona muito menos, e eu comecei a usar morfina. Morfina, morfina, morfina. Em 2021, na Covid, eu trabalhava dentro do hospital ainda na Covid, e rompeu uma hérnia umbilical. Nessa de romper a hérnia umbilical, eu simplesmente, conversando com o médico dentro da UTI, ele disse: "Olha, você vai precisar tirar essa hérnia", e eu procurei, né, os meios para resolver. E cheguei no médico aqui em Paraíba do Sul, esse médico me disse para fazer os exames, fizemos exames, pré-operatório e tal, vamos correr. No dia que eu levei o pré-operatório, o risco cirúrgico, o médico olhou e disse: "Essa dor que você sente não é dor normal, não é da hérnia". E eu disse: "Mas não é da hérnia como?". Aí ele disse: "Não, eu não vou te operar". Aí veio o baque.
Eu falei, meu Deus, eu achava que tudo ia melhorar, eu não ia sentir mais dor, eu não ia sentir mais nada. Mas ele, conforme ele falou, eu me entristeci, ele disse: "Você acha certo eu arrumar a porta da sala e deixar dentro da sala tudo bagunçado?" Ali o meu chão desmoronou. Ali eu falei: "Acabou a minha vida". Sendo que, se eu for buscar lá atrás na minha vida, né, eu tive depressão, eu tentei suicídios, mas quando eu de fato deparei com a morte, quando o médico disse: "Olha, não sei se vai dar certo, nós vamos tentar. Pode ser que você viva, mas pode ser que você não aguente". Isso me faz refletir quantas das vezes eu tentei o suicídio. E uma coisa que me chama atenção hoje é as pessoas que não querem, né, as pessoas não querem morrer. Quando você ouvir alguém falar: "Eu quero tirar a minha vida", ela não quer tirar a vida dela. É uma dor que ela tem, que faz ela sentir isso. E é o que acontecia comigo. Mas quando eu me deparei com essa situação que a morte bateu na minha porta sem que eu pedisse, eu me desestruturei, eu chorei e eu disse: "Senhor, eu tenho 2 filhas, quem vai cuidar das minhas filhas?". E nesse decorrer do tempo, o médico preparou todo o papel e me deu o papel. Deus foi tão maravilhoso que quando um médico aqui em Paraíba do Sul me viu no estado que eu cheguei com uma pressão a 7/3 aqui nesse hospital, e glicose, não tinha nenhuma, 30 de glicose. Eu estava, bem dizer, apagada, e ele olhou para minha família toda para o lado de fora do hospital esperando só o resultado, dizendo: "Ó, morreu". Ele disse assim: "Olha, se vocês não correr agora com ela vai morrer". E ali todo mundo se desesperou e saiu o papel, ele deu um papel, nós, fomos à Casa Verde, o pessoal foi à Casa Verde, em menos de 20 dias. O Senhor preparou para mim, né, coisa mais difícil é esse hospital, Hospital Federal de Ipanema, no Rio de Janeiro. Ninguém consegue vaga para esse hospital, mas o Senhor preparou uma vaga para mim. E eu cheguei naquele hospital. Ao chegar naquele hospital, baterias de exame, muitos exames, até um dia que, em julho do ano passado, eu passei por uma cirurgia, tirei 10 centímetros do meu intestino, da alça do intestino, para tentar resolver o problema. E, infelizmente, com 30 dias, eu voltei de novo ao hospital. Não resolveu o problema. Vamos de novo para o hospital, interna, e quando tornei fazer novos exames, em outubro eu internei. Outubro de 2024, ao ano passado, menos de um ano, internei novamente. Nessa que eu internei novamente, já sem esperança, confesso, eu disse: só me resta ver o que vai dar". Que a minha esperança estava em julho. Se julho não tinha resolvido, não sabia mais o que fazer. E o médico conversou comigo, me disse: "Olha, nós vamos ter que reabortar essa cirurgia. Fazer uma reabortagem em tudo, desfazer tudo que está aí dentro e refazer de novo". Eu entrei às 7h dentro do centro cirúrgico. Minha família apreensiva, nervosa, e eu dizendo: "Senhor, minha vida está nas tuas mãos". Fui. Deu 7, meio-dia, 18h, nada, nem resposta, e nem sequer a minha família não sabia o que estava acontecendo. Mas Deus sabia o que estava acontecendo lá em cima, no centro cirúrgico. Infelizmente, eu tive uma parada cardiorrespiratória no meio da cirurgia. Tinha sido uma cirurgia que foi uma cirurgia com anestesia geral. Por causa da parada cardiorrespiratória, foi necessário, né, me dar choque, conforme eles me davam choque, então foi fazendo eu acordar. Cada vez que eles me davam choque, fazia eu acordar, e a anestesia geral, ela passou por conta dos choques. E eu acordei nessa que eu, né, eles me voltavam,
existiu uma luta muito grande, uma luta muito grande. Foi aí que eu fui levada a um local, nessa hora da parada, eu fui levada a um local que eu não sei te explicar. É, a Bíblia fala de vários, né, de ruas de ouro. Eu não encontrei ruas de ouro, mas eu encontrei um lugar de paz. Eu fui levada a um lugar que, aqui em Paraíba, eu não vi ninguém mencionar Paraíba, estados, países. Eu nunca vi ninguém falar que existe esse lugar de paz por aqui. Mas este lugar de paz eu fui levada. Aonde eu me vi, eu não vi ouro, eu não vi nada, eu só estava neste lugar. A única coisa que eu vi foi ouvir uma voz falar comigo. E essa voz falava comigo assim: "Você tem que voltar". E eu dizia assim: "Não, não quero voltar". A voz dizia de novo: "Você tem que voltar". E eu comecei a argumentar, conversar com aquela voz dizendo: "Você não sabe o que que eu sofro lá embaixo". Eu queria mostrar para aquela voz a minha depressão que eu carregava. A quantas vezes eu tentei o suicídio, porque a dor da minha alma que eu carregava era muito grande. E essa voz não me deixou eu terminar de falar. Essa voz me disse: "Você vai voltar e agora". O mais incrível que pareça, como voz de relâmpago, aquela voz me trouxe de volta. Eu não vi eu chegar. Eu sei que foi muito rápido. E eu acordei, quando eu acordei com a doutora batendo assim no meu rosto: "Fica comigo, fica comigo. Não fecha os olhos". E eu gritando: "Ai, meu peito, meu peito, meu peito, meu peito, meu peito. O que vocês fizeram comigo? Vocês rasgaram o meu peito, vocês abriram", parecia que tinha aberto o meu peito, uma cratera no meu peito. E a dor era tão grande, mas tão grande, que eu perguntava para ela: "Vocês operaram o meu coração?" E ela disse: "Não, não, nós não tocamos no teu coração". Aleluia. Eu tenho certeza que nesse momento o próprio Deus também tratou na dor que eu carregava dentro de mim, né? Esse momento da dor, eu creio que Deus tratou, porque quando eu retornei eu era uma nova criatura, eu era uma nova pessoa. Essa doutora, a cirurgia continuou a cirurgia. Ela falou: "Olha, nós vamos ter que continuar a cirurgia, porque a cirurgia não acabou, você ainda está com a barriga aberta". A minha, né, que era por vídeo, né, era uma cirurgia por vídeo, então minha barriga ainda estava enorme, tudo ainda exposto. E ela falou: "A cirurgia não acabou, eu preciso que você fique quietinha, vire de lado". E eu tremia, eu falava: "Eu tô com muito frio, muito frio". E elas me colocavam manta, mas mantas térmicas e nada de aquecer meu corpo. E ela simplesmente colocava morfina e um vidro de morfina para ver se aliviava a dor que eu gritava que eu estava sentindo no peito. E ela disse: "Vamos te virar de lado e a gente vai fazer uma hack para dar continuidade à sua cirurgia". A minha cirurgia, ela terminou às 21h da noite. Foram quase 12 horas ou mais de cirurgia. Eu cheguei no quarto, já devia ser 10h30 da noite, por volta de 10h30 da noite. E a minha família já não tinha mais esperança. Todo mundo aqui em Paraíba, quem estava no Rio, já achava que já ia chegar o corpo. Não eu. E quando eu desci, eu me lembro quando eu desci pro quarto, ainda com muita dor no peito, eu olhava e eu falava assim: "Aonde eu tô?". Aí a minha tia falou assim: "Você já tá no quarto, mas não fala muito". Infelizmente, eu também fui acometida não só da PCR, né, da parada cardiorrespiratória, mas eu fui acometida de uma embolia pulmonar. Então meu corpo estava todo cheio de gases, todo cheio de ar. Então, conforme eu apertava, ou quem apertava, era como se meu corpo estivesse todo cheio de espuma, fazia aqueles barulhos, tchac, tchac. Aqui, ó, a garganta parecia que estava enorme. Então, assim, foram 2 situações dentro de uma cirurgia. Pelos médicos, não tinha reversão. Eles mesmo falaram: "Olha, não tem como, essa menina não vai aguentar". E quando eu fui para o quarto,
minha glicose não aumentava. Minha glicose ficava 30. 30. Quem é que com 30 de glicose consegue fazer alguma coisa? Nada. Eu falava, eu preciso ir ao banheiro. Eu levantava daqui a menos de 1 metro e desmaiava. Aí vinham as enfermeiras, faziam glicose na veia e ia a 400. Aí eu conseguia ir no banheiro. Quando eu retornava, elas mediam de novo 30. E foi um processo assim, durante 16 dias. E o médico falou, olha, eu não vou te dar alta. E eu comecei a desesperar. Falei, eu preciso ir embora. Eu quero ir embora, eu não aguento mais ficar aqui dentro. Se eu for para morrer, eu quero morrer em casa. Eu não quero morrer longe da minha família. Mas o médico disse, eu não vou te deixar morrer. Você não vai morrer, porque se você não morreu na cirurgia, se você voltou, você não vai morrer mais, que eu vou estar aqui. E o médico ali, ó, todo dia ele ia. Todo dia ele estava ali. Os médicos auxiliares iam, tentavam me dar alta, e ele gritava, não vai dar alta para minha paciente. Porque ele era o médico responsável. Ele falou, ela não tem alta. E eu me perguntava, Senhor, mas por que eu não posso ir embora? Aí o Senhor disse assim, eu que desliguei a tua tomada. Aí eu falei, mas por que o Senhor está fazendo isso comigo, Senhor? O Senhor disse, é necessário você parar. Para. Analisa. Analisa que 80, 100, cento e tantos mil na sua conta não valia a pena. Não valia a pena me largar. E foi o que eu fiz com Jesus. Por causa de 80, 100 mil por mês, a gente abandona Jesus. E o Senhor falou, não, eu te escolhi 6 anos de idade e eu não vou te perder. Ele desligou a tomada, me levou para o leito da morte, para me mostrar o quanto ele me amava. Que não adiantava eu tentar o suicídio, que não adianta eu tentar nada. A minha família é a mais prova viva disso. Quantas vezes eu tentei? Não consegui. Mas eu entendi que com isso não adianta você tentar o suicídio. Suicídio, na realidade, a gente entende que a depressão ela existe. Muitos criticam dizendo, crente não tem depressão. Eu quero dizer que crente também tem depressão. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Crente tem depressão. Precisamos de ajuda. Quem tiver depressão, que estiver ouvindo, que ouvir esse testemunho, se você se sente angustiado, triste, abatido, ao ponto de não ter força, procure ajuda. Existem profissionais que podem te ajudar. E hoje eu ainda continuo com os meus tratamentos. Vou à terapia, vou ao Rio. Quando eu fui ao Rio em janeiro, eu tive com a minha médica, ela olhou, ela falou assim, você está viva? Eu, mas por que, doutora? Ela falou, a gente achava que você não ia viver 1 mês depois da cirurgia. E olha eu aqui. Olha eu aqui. Tem outubro, tem menos de 1 mês, de 1 ano. Menos de 1 ano. Mas eu tô aqui, hoje eu não sinto nada. Você sabe o que é nada? Eu não sinto nada. Eu como. Gente, eu não conseguia comer uma colher de comida, que eu passava mal. Um copo de água, que eu passava mal. Mas hoje eu consigo me alimentar. Eu consigo andar. Eu vivo. Hoje eu vivo porque Deus, Ele me deu o direito de vida. Jesus disse na palavra dele, eu vim para que tenha vida e a vida com abundância. E hoje eu posso dizer que eu vivo abundantemente. Hoje eu consigo comer, hoje eu consigo falar do amor de Deus. Hoje eu consigo ajudar pessoas também que passam pela situação da depressão, né? Porque as pessoas, eu falo que quando nós passamos pela depressão, não é para a gente parar no caminho da depressão, é para a gente continuar a viver, porque existem pessoas que lá atrás vão precisar da nossa ajuda. E hoje eu consigo cuidar de pessoas também que têm depressão. Por quê? Porque eu encontrei pessoas para me ajudar. Eu louvo a Deus, né, em poder contar esse testemunho para vocês.
Porque se hoje eu estou viva, porque Deus me deu mais uma chance. E eu disse para Deus: Senhor, se o Senhor me deu essa chance, eu não desperdiço ela, não. Eu vou falar do teu amor. Eu vou pregar a tua palavra. Eu vou ir atrás de pessoas que precisam de ajuda. E esse tem sido o nosso trabalho. Meu esposo, juntamente comigo, nós temos saído aí atrás de pessoas, né? A gente recebe ligações. Olha, fulano tentou suicídio. E o Senhor tem nos levado até essas pessoas para cuidar dessas pessoas. Então hoje eu entendo o motivo do meu chamado. Hoje eu entendo o porquê, com 6 anos de idade, eu pude ouvir aquela palavra: ela tem um dono. E o meu dono era Deus, é Deus. E Ele vai cuidar de você também. Se você precisa de socorro, tá aqui eu, pode nos procurar. Tem o meu esposo, pastor Márcio, também. Nós estamos, né, disponíveis a ajudar você. Nós estamos disponíveis, porque essa é a obra que Deus colocou nas nossas vidas. E para a glória de Deus, hoje eu estou aqui viva. E louvo a Deus, porque eu tenho, né, hoje, né, a Celeste Cine, que pôde, né, ser usada por Deus para que eu pudesse transmitir a vocês esse grande testemunho. Para mim, é um grande testemunho, porque eu sei, eu sobrevivi.